Show me the money. A agenda tarifária do Trump começou há algum tempo, então já virou uma novelinha quase, né, pela duração. E o Trump tem essa estratégia de chamar a atenção com uma imposição dura na frente. Então ele vai lá, impõe uma tarifa, uma sanção, uma situação do gênero para chamar a atenção da outra parte para, pô, vem aqui, senta na mesa e vamos negociar. Agora, curioso é porque justamente as outras partes vindo negociar, criou-se aquela terminologia do mercado de Trump all sticking out, né, o taco trade. Que é esse conceito de ele não é tão duro assim, então ele vai ser duro na abertura, depois ele vai flexibilizar e a gente vai encontrar um lugar no meio do caminho aqui para fechar negócio, né? É a arte do deal dele lá. O problema, e talvez uma situação mais inusitada até aqui, porque até a China está encontrando os caminhos de fazer negócio, é quando os caminhos ficam intransigentes, ou seja, eu não vou flexibilizar e aí fica todo mundo esperando, pô, o que o Trump vai fazer? Curioso que eu não esperava, talvez você não, também, né, Gabriel? Não sei o que vocês esperavam lá na Arcs antes, mas eu não esperava ver o Brasil nessa agenda, dado que quando ele mostrou aquele tablete a gente estava em último lá, então parecia que estava tudo bem. Aparentemente a gente virou o vilão da história e nós estamos sendo os intransigentes, assim como eles serão conosco, né? Pelo menos é o que parece. E cara, eu queria explorar esse ponto com você, né? Para onde essa agenda de Estados Unidos e Brasil vai? Eu queria pegar a sua leitura do que vocês estão observando nesse contexto como um todo, nessa etapa da negociação onde está completamente intransigente para os dois lados. Boa. A gente acha que vai piorar bastante. De fato, a gente foi surpreendido também, porque Brasil e UK são um dos raríssimos países que os Estados Unidos têm superávit, né? A maioria dos outros países, os Estados Unidos tem déficit. Sim. Então, olhando os dados, não fazia sentido nenhum. Mas veio piorando por conta dessa intransigência, dessa falta de pragmatismo com que o Brasil está tocando essa relação. Pô, até, como você falou, até a China está conseguindo um meio do caminho ali para desescalar a tensão comercial. Então, assim, e a China que é um competidor estratégico, né, geopoliticamente, para os Estados Unidos. Então, o Brasil deveria ser fácil. Só que por uma miopia, né, por uma abordagem limitada dessa agenda, o que é curioso, porque a diplomacia brasileira, né, o Itamaraty, historicamente, foi neutro. Sempre foi habilidoso, assim, meio pé nas duas canoas, você conseguindo explorar o melhor para o país, sem tocar uma agenda ideológica. Agora está uma postura muito ideológica, então a gente foi surpreendido e a nossa cabeça é que vai piorar. A gente acha que antes de melhorar, piora, basicamente porque a gente está vendo o governo falar que vai taxar Big Techs, a gente sabe que isso é muito caro para o governo americano, né? Não é de hoje que essa agenda está na mesa, desde que o governo assumiu essa ideia de taxar Big Techs, já permeava, só que não tinha ambiente para eles taxarem Big Techs. Agora parece que eles estão um pouco mais convictos de que vão nessa direção. A gente vê, inclusive, uma coisa até curiosa para você ver o tamanho da disfuncionalidade institucional que a gente tem no Brasil. Tem ministro da Suprema Corte tweetando, né, publicando no X, falando de soberania digital. Então ficou fácil você eleger um inimigo externo, né? Virou um espantalho você ficar elegendo esse tema de soberania nacional, soberania digital, para tentar se capitalizar politicamente. Então, como a abordagem está muito política barra ideológica, a gente acha que vai piorar. Não tem uma abordagem racional, né, do lado do Brasil, do nosso lado, e do lado de lá não tem por que ter flexibilização se não tem nada razoável vindo do lado do Brasil. Na nossa avaliação não tem nada a ver com a questão Bolsonaro em si, é uma questão muito mais ampla. E a gente acha que vai piorar, particularmente porque na semana que vem começa o julgamento do Bolsonaro, né? E aí, na medida em que os ministros do Supremo forem votando, a gente acha que o output disso, né, a resultante da condenação do Bolsonaro, que é o que a gente acha que é o mais provável, possa ser o gatilho, o trigger, para que, de fato, venham novas sanções, e aí ou para novos ministros do Supremo, ou até para familiares. Então a gente acha que pior ainda, a gente acredita tanto nesse cenário que a gente tem posição, não é só uma opinião nossa, não. A gente realmente acredita que é o cenário de maior probabilidade e a gente tem posição montada para esse cenário se materializar. Ou seja, essa história da Lei Magnitsky, essa história das sanções,
ela vai além de uma questão, passa do discurso, não é só discurso, não é uma questão só pessoal entre as partes. Você acha que isso piora? Agora, eu queria explorar isso com você, lá na discussão com o teu time lá, enfim, você que lidera a área de pesquisa econômica na Arcs, é, o que que é essa deterioração institucional? Eu gostaria de discutir isso um pouco antes, até de falar da posição. Para onde vai, pelo que vocês observam? Tá, essa deterioração institucional, ela não é de hoje, né? Ela vem de algum tempo, mas está se acelerando muito. E a gente não tem como não falar do judiciário, né? O que a gente percebe aí, mas que tem ficado cada vez mais evidente para a sociedade, que os poderes estão ultrapassando um pouco das suas prerrogativas, né? Perfeito. O que a gente vê hoje é que o executivo, que ele é minoria no Congresso, ele só consegue governar porque o judiciário contribui, né? Então, é uma espécie de ajuda que o judiciário tá dando para o executivo para aprovar várias matérias. A gente viu isso em vários temas, viu inclusive para tirar a despesa do arcabouço fiscal, né, do limite de gasto, a questão da exoneração da folha de pagamento que não tinha compensação suficiente para prorrogar. O governo quis prorrogar, mas não tinha lastro para prorrogar, aí o Supremo entrou na jogada. Então, assim, tem um excesso de judicialização da política fiscal quando o governo é derrotado na votação no Congresso Nacional. Boa parte das matérias vão para o Supremo. Então, o que a gente vê hoje é que existe um excesso, né, de protagonismo do judiciário, sem contar de outros temas, né? A gente falou de temas econômicos, mas fora o tema econômico, a nossa leitura é de que, assim, o judiciário, ele hoje ele instaura processo, ele julga, ele condena. E a Constituição não diz isso, né? Então, a gente entende que tem uma disfuncionalidade institucional que precisa ser corrigida. O próprio Congresso, né, o Legislativo, né, a gente vê que ele, ele segura algumas pautas, né? Ele fica tímido em avançar com algumas pautas, temendo uma reação do próprio Judiciário, né, que pode acelerar ou não alguma investigação. Então, a gente entende que tem uma clara disfuncionalidade institucional, a gente precisa voltar os poderes cada um no seu quadrado, né, jogando dentro das quatro linhas. Mas infelizmente no curto prazo não parece que isso vai ser resolvido, né? Parece que esse reequilíbrio, né, dos poderes vai ser algo para a partir de 27, com o próximo governo. E quando a gente olha para a estratégia do governo, o que foi discutido aqui, inclusive, e a gente percebe o mercado falando muito sobre, é que olhando como proxy o que aconteceu em outros países que entraram na mira das tarifas e apostaram nesse discurso da soberania nacional, onde você teve uma melhoria na aprovação de curto prazo desse governo. É o que a gente observou aqui no Brasil também, já nos dados recentes de pesquisas. E aí, esse governo dobrando, triplicando, quadriplicando a aposta para esse discurso. Então, existe alguma coisa que não foi anunciada em termos de sanção ou medidas do lado dos Estados Unidos que mais preocupam vocês, ou que vocês olham hoje de alguma forma e veem que pode ser um ponto adicional ali negativo para o Brasil? Então, tem uma escala, a gente estava conversando sobre isso internamente para tentar estressar de onde poderia vir a piora, né? Uhum. Mas assim, dá para ter alguma coisa na linha de sanções, e você subindo a temperatura, mais setoriais. Hoje só tem basicamente aço, né? Que é uma grande tarifa, mas aí é homogêneo, né? Uma régua para todo mundo. Uhum. Mas pode ter alguma coisa setorial para o Brasil, né? Se você escalar ainda mais, pode ter uma espécie de embargo comercial, que é como se fosse um estresse de uma sanção, né? De uma piora setorial, você vai e escala para um embargo comercial mais amplo. Um outro efeito que pode ter, que pode bater bastante na nossa conta corrente, Uhum. é que o Brasil, mais de 25% do fluxo de investimento externo direto que a gente recebe é americano. Então, a gente, em geral, olha muito a ótica dessa briga tarifária, né? Pela balança comercial, mas ali na conta financeira, no fluxo de investimento externo direto que a gente recebe, tem uma parcela bem relevante de investimento americano. E aí isso pode
machucar bastante o nosso fechamento ali da balança de pagamentos e ter repercussão no cambial. Então é um outro ponto de preocupação. E pode ter sanção a bancos, né? Se eventualmente a gente começar a escalar num nível, né, de olho por olho, dente por dente, ninguém cede, no limite você pode ter sanção e multa, né? A gente não tem muito tempo, a gente viu bancos gringos pagando multas bilionárias. Acho que o BNP Paribas chegou a pagar 9 bi de dólares, se não estou enganado, porque violou, as sanções, né, impostas pelos Estados Unidos. Então, quem tentar fugir da aplicação da lei vai estar sujeito a sanções pesadas. Então, a gente acha que pode vir bastante coisa, tem muito espaço ainda para escalar. No limite do limite, que a gente acha pouco provável hoje, não é o nosso baseline, está muito distante, mas sempre tem o SWIFT, né? A Rússia foi excluída do SWIFT. Sim. Inclusive a Rússia e a China têm sistemas paralelos, né? Para justamente dedolarizar, né? Fugir do dólar, que foi a origem, né, da confusão aqui no Brasil com os Estados Unidos. Foi o presidente da República insistindo durante o evento dos BRICS que teve no Rio de Janeiro, praticamente provocando o governo americano para ter uma reação, né? Então, praticamente todo dia a gente viu o presidente da República falando que tinha que dedolarizar o comércio internacional, o Brasil tinha que fugir do dólar, ainda que isso seja legítimo, é o que você faz sem alarde, Sim. né? Você não fica anunciando Que vai fazer. Exatamente. Então, foi uma forma conflituosa, bélica, de conduzir um processo, muito pouco habilidosa. Parece que proposital mesmo, né? E aí veio a repercussão. A repercussão foi de fato essa ampliação da tarifa. E o Brasil, que saiu muito bem, né, da primeira onda de tarifas, acabou se prejudicando por um erro de condução, uma condução completamente ideológica e irracional do Executivo, né, do Presidente da República. Você disse que para a Arx isso sai do ambiente apenas de fala e vai justamente para os livros de vocês que estão habilitados a isso e se transforma numa posição, ou seja, essa deterioração de Brasil que vocês esperam, com base no posicionamento intransigente do Brasil em relação às sanções, que deve ser respondido por inteligência americana também, deve aumentar o prêmio de risco no Brasil, ou seja, o Brasil deve sofrer essa abertura, e onde essa abertura vai ser capturada é justamente no BRL, ou seja, no real. Então, na sua visão, né, na visão do time da Arx, o dólar deve se apreciar contra o real deve se desvalorizar contra o dólar. Era esse ponto que eu queria falar com você agora, porque no curto prazo a gente viu uma resposta positiva, ao contrário do que você acredita que deve acontecer, muito por conta do que a gente chama no mercado de carry trade, né? Então, o diferencial de juros brasileiro contra os outros países, dado o nível de juros que nós temos aqui, é suficientemente grande para justificar uma atração, especialmente na nossa renda fixa. Então, o estrangeiro remete dólares para cá e assim ele transforma em reais, ele vende o dólar e compra real para comprar os nossos ativos e beber dessa fonte de juros, né? O que ajuda a pressionar positivamente o real a se valorizar contra o dólar. O que você acredita agora é que a gente deve inverter essa lógica aí para as próximas semanas ou meses, assim por dizer, né? Eu queria explorar um pouquinho mais essa lógica. Como é que essa deterioração ela se conecta com uma apreciação do dólar? É perfeito, exatamente esse é o nosso cenário. A gente acha que é questão de timing mesmo. A gente tem surfado bastante esse diferencial de juros, que é grande, né, entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente tem visto o que está acontecendo na política monetária americana, né, que tem efeitos aqui. O Brasil está surfando uma espécie de onda de dólar fraco global. Então tem o juro, que no Brasil é muito alto, mas também tem um vetor global que é o dólar muito fraco. E o dólar está muito fraco por várias razões. Uma delas é o que está acontecendo há uma briga entre o Trump e o Fed, né? A gente viu que a Lisa Cook foi demitida, o Trump também tem feito pressões em cima do presidente do Fed, né, do Powell. Então, assim, existe uma dúvida de mercado sobre o quão independente o Fed vai ser para conduzir a política monetária. E isso tem repercussão na moeda e acaba transbordando para o Brasil. Então, o Brasil acaba se beneficiando desse ambiente global de dólar mais fraco e também desse diferencial de juros entre o Brasil
e os Estados Unidos, e não só entre o Brasil e os Estados Unidos, pegar o Brasil contra uma cesta de países avançados ou o Brasil contra uma cesta de emergentes, o diferencial de juros é grande. Então, o investidor estrangeiro acaba vindo para cá para se beneficiar. Só que isso é temporário, até porque, como a gente ia conectando com a nossa cabeça de inflação, a gente tem uma cabeça de inflação que a inflação é para baixo, pelo menos até o final do ano, basicamente porque o real mais apreciado que a gente tem visto recentemente, mas que a gente acredita que vai mudar por conta desse gatilho, principalmente do julgamento do Bolsonaro, a gente acha que vai ser o trigger para esse cenário virar, isso mais a decisão de política monetária a partir do começo do ano que vem. Do Banco Central Brasileiro. Do Banco Central Brasileiro. A gente acha que o BC vai cortar juros. E por que a gente acha que isso vai acontecer? Porque a gente está mais construtivo para a inflação. Tá bom. Quando a gente olha para a inflação, ela, na nossa avaliação, está melhor do que a gente mesmo tinha há 45 dias atrás. E vai continuar melhor nos próximos meses. Né? Nossa projeção aponta que a inflação vai continuar melhorando para frente, basicamente por conta de alimentos que tem o efeito do câmbio, né? O câmbio está ajudando. Quando você pega um commodity em dólar, já teve um recuo bastante grande, e o que importa para a gente é commodities em reais, e aí o câmbio faz diferença. Então commodities em reais estão super bem comportadas, devem continuar ajudando a inflação de alimentos no Brasil. Então, no canal de transmissão você pega commodities, isso bate no atacado, que bate no varejo. A gente está vendo esse movimento no IPCA, né, no varejo, a gente está no começo desse movimento. Quando você olha o que está a dinâmica do atacado, o que está acontecendo nos preços do atacado, pega os IGPs, né, e abre o IGP e olha o IPA, a inflação no atacado. Como é que está a inflação de agropecuária e de bens industriais? Cara, é deflação. Deflação, Colasso. Então, em agro chegou a ter deflação de 4%. Então, assim, é bastante coisa. Tudo isso é colateral do que está acontecendo em commodities, em reais, onde a moeda tem um papel importante. Então, a nossa cabeça é a inflação é para baixo, tem uma preocupação com a inflação de serviços, mas todo o resto da inflação de agro, de bens industriais, a nossa avaliação aqui, a tendência é para baixo, e aí isso vai criar um espaço para que na ótica do BC, né, com óculos que o BC usa, ele comece a cortar juros. Não é o que a gente acha que vai acontecer, ou seja, o nosso cenário não é exatamente igual ao do Banco Central. O Banco Central ele tem uma inflação que cai muito no ano que vem. A gente não tem uma inflação que cai tanto quanto o BC. A gente tem 4,9 esse ano de inflação e 4,7 no ano que vem. O Banco Central tem 3,6 no ano que vem. Então, para o BC cai muito mais do que para a gente. Sim. E a gente está com a inflação mais alta, basicamente porque a quantidade de estímulos fiscais que o governo está dando tem uma certa defasagem para bater na economia, mas vai bater no final do ano, começo do ano que vem. Final desse ano, começo do ano que vem. Então, a economia vai desacelerar um pouquinho, mas depois ela volta a acelerar. Então, ela limita um pouco essa acomodação da inflação. Mas tudo isso para dizer que o gatilho, só para conectar com o que a gente estava falando, o gatilho para essa mudança de cenário, principalmente no câmbio, deve vir com a condenação do Bolsonaro, que começa na semana que vem. Quando o Bolsonaro for condenado, a gente vai ter uma inflação de alimentos, principalmente, e a gente tem na Axiom, o índice proprietário de índice de custo de vida, que a gente correlaciona com a aprovação do governo, negativamente correlacionado. Quanto menor o índice de custo de vida, maior a aprovação do governo. Claro. Como a gente acha que a inflação de alimentos continuará para baixo, a gente já espera que a aprovação do governo melhore. Isso nada tem a ver com escolher um inimigo externo, né? Então a gente já espera que o governo melhore a aprovação nos próximos meses, nas próximas pesquisas, e aí o Bolsonaro vai ser condenado nesse ambiente. Que o Lula vai estar melhorando na popularidade. Então, esse cenário... Ou seja, só para separar, tem um vetor positivo de popularidade, que é a discussão, melhor, o discurso de soberania nacional, soberania digital que você engatou aqui também, e no paralelo você tem uma segunda força de melhora de popularidade que vem da desinflação nos alimentos. Perfeito, isso aí. É isso. Esses dois combinados melhoram a popularidade do governo, e o trigger do dólar para vocês está na condenação do Bolsonaro, porque daí você casa isso com esses dois vetores aqui, e isso deve jogar
o dólar para cima. Perfeito. Basicamente, essa é a sua leitura. É exatamente isso. Perfeito. A melhora do governo nas pesquisas deve ter uma reação de mercado, deveria contaminar o câmbio. Perfeito. E a condenação do Bolsonaro deve ser o gatilho para que venha alguma coisa do governo americano. Perfeito. Então isso deve sim. contaminar. Porque está na pauta do Trump, etc. E isso deve, de alguma forma, receber alguma resposta recíproca do lado do Trump. Exato. Perfeito. E aí, estou trazendo, aproveitando, acho que amarrou, deu para entender bem a tese do dólar, né? E isso, de alguma forma, aí só para não perder o ponto, você falou de política monetária, né? A gente observa, como sempre, o governo americano fazendo críticas ao Federal Reserve. A gente teve uma demissão importante faz pouco tempo, dentro desse âmbito também, dentro do Federal Reserve, né? E uma pressão, obviamente, para jogar esses juros para mais baixo, né? No paralelo, você tem um cenário de juros, pelo que você me disse, que, obviamente, a inflação deve cair menos do que o Banco Central espera, na opinião de vocês, mas é um cenário de corte já no começo do ano que vem. Isso se conversa de alguma coisa ou deve servir como uma mola para essa questão do câmbio, dado que a gente vai ter uma alteração no diferencial de juros? Como é que está essa leitura de cenário de juros para vocês? Esse é outro ponto que faz diferença. Como o diferencial dos juros hoje é muito grande, ele vai continuar sendo grande, mesmo com o Banco Central cortando aqui. Ele vai cortar lá também, eventualmente. Vai cortar lá também, então, Perfeito. ainda que a gente acredite que o ciclo no Fed vai ser menor. Tá bom. Mas mesmo assim, uma coisa é a expectativa de corte do Fed, né? Quando o cara corta de fato, faz preço. Então, a gente acredita que isso vai ajudar o Banco Central aqui em cortar mais. A gente tem 300 pontos de corte. Então, Tá bom. Selic vai para 12. A gente está em 15, vai para 12. Tá bom. Isso no ano que vem? No ano que vem, começando em janeiro. Tá bom. Tem uma dúvida se começa em janeiro, começa em março. Tem um argumento de que, como vão sair 2 diretores até o final desse ano, a primeira reunião do novo board, vamos colocar assim, vai ser em janeiro, e aí o novo board não vai querer cortar na primeira reunião. Assim, dá para defender, assim, faz sentido, mas a gente acha que, como a inflação de alimentos e de bens industriais vai estar tão melhor do que está agora, o Banco Central, de novo, pela régua dele, né, não é o que, se a gente tivesse sentado lá, a gente faria, mas Entendi. Pela régua do BC, Isso. eles parecem que estão confortáveis em olhar dessa forma. Então parece que de fato vai ter espaço para cortar. Em janeiro parece que seria factível, até porque a gente acha que o novo board vai ser um board mais dovish, né? Ainda que o Banco Central esteja dizendo que vai ficar com o juro parado por bastante tempo, a gente não compra tanto valor de face esse bastante tempo. A gente acredita que daqui até o final do ano, o cenário convergindo para o que a gente está falando, né, no nosso cenário base, o Banco Central vai cortar. Então o diferencial de juros vai cair, né? Então isso deveria ter alguma repercussão também na moeda. A questão toda fica em termos de quando que o Bolsonaro... a gente acaba tendo que se apoiar na parte da política porque a eleição já está muito antecipada no Brasil, né? Por mais que a gente fique tentando minimizar um pouco, porque está longe, mas ao mesmo tempo está perto, porque tem a condenação do Bolsonaro, isso vai trigar a escolha de alguém. Não tem como elaborar o cenário sem falar de política. Mas a gente acredita que, assim, o Bolsonaro, uma vez condenado, a gente acha que ele vai ser condenado mês que vem, né? A pressão para ele escolher um sucessor vai ser muito grande. Tudo indica que ele vai ficar condenado, ele vai ficar preso por bastante tempo. Chega a se falar em 30 anos. Então, a estratégia ótima para um agente político racional passa a ser naturalmente canalizar o capital político que ele tem, que é muito grande, para alguém que tenha reais chances de vencer a eleição no ano que vem. Quando a gente avalia quando faz esse screening, não é ninguém da família, né? Não é nem o filho, nem a esposa. Tem 2 nomes que a gente avalia que são competitivos. Um é o Tarcísio, que está na boca de todo mundo reconhece a competitividade dele. Qualquer governador de São Paulo é um candidato natural à presidência da República, sempre foi assim. E tem o Ratinho Júnior, né, no Paraná, que está fazendo um governo muito bom também. Então, a gente acredita que o Bolsonaro, uma vez preso, condenado, ele vai ter que ser pragmático, vai ter que ser racional. E aí ele vai ter que escolher alguém com chances reais de vitória para ele conseguir sair da cadeia no futuro próximo.
E só tem dois nomes, é o Tarcísio e o Ratinho Júnior. E aí tem um ponto que na nossa avaliação, por isso que a gente está, no curto prazo, está pessimista, mas a gente é construtivo com o Brasil no médio prazo, porque no nosso cenário base vai ter uma mudança de governo. É claro que tem muitos ups and downs aí, né? O cenário vai ter volatilidade, é difícil, não tem nenhuma eleição fácil, né? Mas hoje o cenário de maior probabilidade que a gente atribui é que vai ter uma mudança de governo no ano que vem. E aí o Tarcísio e o Ratinho nos parecem ser os nomes mais bem posicionados, eles partem, né, o ponto de partida deles é alto, quando a gente olha as pesquisas, eles têm rejeição baixa, eles não são candidatos nacionais ainda, Uhum. mas mesmo assim já partem de um patamar elevado. Uhum. A diferença deles pelo Bolsonaro, mesmo pelo Lula, que são o Bolsonaro é ex-presidente, o Lula, presidente atual, já foi presidente várias vezes, a diferença é pequena. Então, rejeição baixa com ponto de partida alto, assim, tem muito espaço para você fazer esse catch-up e tirar essa diferença. Com uma diferença que, para o Tarcísio, como parece que os partidos de centro estão mais articulados em torno da candidatura dele, e a gente sabe a importância do centro no Brasil, né? Só olhar o resultado das eleições para a prefeitura no Brasil é um bom preditor do que acontece com a eleição no Congresso Nacional e também por executivo para a presidência. A gente viu o centrão, né, os partidos de centro, dominando as prefeituras. Então, a operação política para entregar uma candidatura, para tracionar uma candidatura do Tarcísio parece maior do que a do Ratinho, por exemplo, que não é impossível, né? Só vai dar um pouco mais de trabalho porque ele parte relativamente ao Tarcísio de um arranjo um pouco menos amarrado, mas também tem bastante potencial. Então a gente acha que vai ter mudança de governo, não vai ser simples, vai ter volatilidade, até porque o governo tem usado muito fiscal, né? O governo tem criado muitos estímulos para tentar se contrapor a esse candidato, que a gente não sabe quem vai ser, se vai ser o Tarcísio ou o Ratinho. Nossa expectativa é que um dos dois, mas o Tarcísio é a nossa maior aposta. O governo, sabendo disso, já está abrindo a torneira, né? Quando a gente olha o que o governo tem gasto, é muito dinheiro, né? E toda hora a gente descobre um programa novo. E aí, se você me permitir, Uhum. dar um passo atrás, assim, o governo, a estratégia de política econômica desse governo é de mais gasto, né? O gasto é vida. Mesmo antes do governo assumir, em 22, eles aprovaram a PEC da transição. Uma parte já estava contratada, porque a própria equipe de transição do governo, que tinha tanto o Pércio Arida quanto o Nelson Barbosa, tinham identificado que o orçamento de 23 estava subestimado. Então tinha que fazer uma recomposição. Até aí, todo mundo sabia de mercado. Só que a recomposição fair, justa, razoável, era de 70 bi, 80 bi no máximo. O governo botou 170 bilhões. Então, na época, isso era 2% do PIB. Então, o governo, antes de assumir, levou o pé direito do gasto em 2% do PIB. É muito dinheiro. E aí o arcabouço fiscal ele vem em cima desse pé direito mais alto. E fica mais fácil cumprir o limite de gasto quando você joga o teu pé direito lá para cima. E mesmo assim, então assim, teve uma expansão fiscal brutal no começo do governo, o que em geral não é feito. Em geral, no começo de governo você puxa o freio de mão, você arruma a casa. O governo fez o oposto. Isso criou uma pressão enorme para aumentar a despesa obrigatória. Foi tanto dinheiro, Colasso, que eles não conseguiram gastar tudo em 23. Escorregou para 24. E leva um certo tempo, né, para você Sim. organizar o orçamento e os ministérios de fato começarem a gastar. Então escorregou um pedaço para 24. Em 24 ainda teve uma outra expansão fiscal, um outro impulso fiscal, que o governo pagou quase 100 bi de precatório. Em 25, o governo, já mais apertado ali no arcabouço, ele começou a usar fundos públicos e privados para continuar colocando dinheiro, né, na economia, manter essa economia aquecida. A gente tem vários exemplos. Tem o pé de meia, o exemplo clássico, está sendo gasto por fora do orçamento. Mas não é só o pé de meia, tem vários outros, né, fundos sendo usados por fora do orçamento. Ou seja, o governo está repetindo práticas do governo Dilma, né, práticas parafiscais do governo Dilma, só que dessa vez um pouco diferente. No governo Dilma, o mercado já aprendeu a mapear, né, como é que o governo operou o parafiscal.
Dessa vez, o para fiscal é um pouco diferente. Eles estão inovando. Mas o guidance, né, a direção da coisa é muito parecida. Eles estão tirando, né, deduzindo despesas, seja do limite de gasto ou da meta de primário. Muito parecido com o que o Lula 2 e o Dilma 1 fizeram. Lula 2 e Dilma 1, não existia teto de gasto na época, era a meta de primário, a âncora fiscal era a meta de resultado primário. O que o governo fez na época? Começou a deduzir da meta de primário um monte de despesa. No começo era pequenininho, era o projeto piloto de investimento. Tirou 3, 4 bi. Depois o PPI subiu para 5, 8 bi. Depois eles começaram a deduzir o subsídio do Minha Casa Minha Vida, um pedaço. Aí evoluiu, tiraram todo o subsídio do Minha Casa Minha Vida. Depois foi pro PAC, pedacinho do PAC, até tirar todo o PAC. A gota d'água foi tirar da meta de primário, frustração de receita. Vou fazer um leilão de hidrelétrica aqui, espero arrecadar 10, 12 bi, tive uma frustração de X, vai lá e deduz o X da meta de primário. Qual foi o resultado disso? Ou seja, a gente já conhece essa história. O mercado não sabia qual era a posição fiscal, né? Qual era o tamanho do problema fiscal. E aí isso foi para preço. Bateu em câmbio, bateu na curva de juros. O teto de gastos do Temer nasceu daí. Nasceu da explosão dessa perda de credibilidade dessas práticas fiscais que o governo Lula e Dilma tocaram. Agora é muito parecido, cara. Porque o governo está fazendo a mesma coisa, só que com uma outra roupagem. Ele está usando fundos públicos e privados, a gente não tem transparência nesses dados. O Tribunal de Contas da União, que deveria olhar esses dados com atenção, está muito lento. A gente sabe que tem a área técnica do TCU, que foi quem avaliou as pedaladas fiscais na época, mas a decisão dos ministros, né? Ou seja, do plenário. O plenário não é técnico, né? A decisão dos ministros os ministros são políticos, né? Cargo vitalício, e a decisão não é necessariamente técnica. Então, a gente tem um problema, linkando com aquele problema institucional que a gente falou no começo, não é só no judiciário, também tem nos órgãos de fiscalização e controle, como o TCU. E não é só na União, não é o Tribunal de Contas da União apenas. Se for pegar os tribunais de contas dos estados, também tem uma enormidade de problema. A disfuncionalidade institucional é gritante. Então, só para não perder o fio da meada, o que a gente está vendo hoje de prática fiscal, que é a estratégia de política econômica desse governo, gasto é vida, eu não vou cortar gasto nenhum, pelo contrário, eu vou, ano após ano, eu vou entregar uma expansão fiscal adicional. A gente viu isso em 23, a gente viu isso em 24 e 25, pela limitação do arcabouço, está sendo via fundos por fora do orçamento, está sendo via estatais, está sendo via fundo social do pré-sal. Então o governo está sendo criativo em arrumar outros atalhos, mas ele está entregando mais fiscal. Por isso que a economia está... Por isso que com 15% de juros, a economia desacelera. Por isso, tem um batalhão, tem um caminhão de impulso fiscal obstruindo o canal de transmissão da política monetária. Então, a gente acredita que, por ano que vem, isso vai continuar. A gente tem visto o governo anunciar, por exemplo, uma nova faixa do Minha Casa Minha Vida, né? Tem a tarifa social de energia, que mais dezenas de milhões de pessoas devem ser beneficiadas, está no Congresso para ser votado. Tem a isenção do imposto de renda, ampliação de isenção do imposto de renda para 5 mil. Tem o Vale Gás, estima-se que 17 a 20 milhões de pessoas sejam beneficiadas pelo Vale Gás. Ou seja, para não ficar cansativo aqui a quantidade, a lista é grande. O governo está acionando tantas medidas para manter esse impulso fiscal. Por isso que eu digo que a eleição não vai ser fácil, vai ser difícil, porque está se gastando muito dinheiro. De novo, muito parecido com o que foi feito no governo Dilma, né? Mas com o pé no acelerador do fiscal desse jeito, ainda vai ter espaço para cortar 300 pontos na taxa de juros, mesmo com tanto acelerador assim tão forte? A gente acha que tem, basicamente, pela dinâmica da inflação de alimentos e por um colateral da briga tarifária global. E aí, particularmente entre os Estados Unidos e China, o que está acontecendo é que a China está redirecionando uma parte das exportações. A China, a gente sabe que é o chão de fábrica do mundo. E aí antes ela estava exportando deflação para o mundo inteiro, inclusive para os Estados Unidos. Com essa briga tarifária, eles estão redirecionando.
Então, boa parte da exportação de deflação que a China fazia para os Estados Unidos, por exemplo, está vindo para o Brasil. Então, a gente já consegue ver em preço que em carro isso é muito visível, né? Em veículos, cara, o que as montadoras chinesas estão fazendo no Brasil é impressionante. Não sei como é que a margem é positiva para a venda de carro. Porque eles estão muito agressivos em preços, muito agressivos. Já está contaminando, não é de hoje, o preço, né, da concorrência. Se a gente for olhar as montadoras tradicionais, estão sendo obrigadas a reduzir preço, mas não é só nesse mercado de veículos. A gente também vê isso em máquina de lavar, geladeira, fogão. Por isso que assim, esse conflito tarifário, esse choque tarifário, essa briga, faz com que a gente tenha uma deflação de produtos manufaturados no Brasil. Por isso que a gente ainda acha que tem espaço para esses 300 bips de corte. Porque você tem a inflação de alimentos e mais uma exportação de deflação da China ajudando o Brasil. Mas o grande problema é a inflação de serviços, como a gente falou. Como é que você derruba essa inflação de serviços, que é mais difícil de combater mesmo, é mais ligado ao hiato, né? Ao crescimento da economia. O problema está aí. Mas por conta de alimentos e bens industriais, manufatura, vai ter um espaço para cortar, mas esse espaço é limitado. São só, entre aspas, 300 pontos. A gente ainda vai estar falando de um juro de 2 dígitos. Para caminhar para um juro de 1 dígito, só num novo governo com uma agenda mais racional, né? Uma política econômica mais racional. A conta vai ser salgada, Colasso, porque em 27, cara, vai ter muito esqueleto para tirar do armário. Bom, a gente vai fazer uma pausa rápida aqui na sala de estado do Stock Pickers para o momento ETF da BlackRock e da FTSE Russell. Olá, eu sou Bruno Barino, Country Manager da BlackRock Brasil. E nesse Momento ETF, vamos explorar o universo dos ETFs e os temas mais relevantes do mercado financeiro. A BlackRock é uma das maiores gestoras de ativos do mundo e oferece soluções que unem transparência e eficiência para apoiar os investidores como vocês. Com os iShares, a plataforma de ETFs da BlackRock e líder global em ETFs há mais de 20 anos, você tem acesso a uma forma prática e acessível de diversificar seus investimentos, com flexibilidade para ajustar sua estratégia conforme seus objetivos. E com a FTSE Russell, referência mundial em índices financeiros, a parceria com a BlackRock entrega benchmarks consistentes para decisões de investimentos mais inteligentes. Fique ligado no Momento ETF e descubra como a BlackRock e a FTSE Russell estão trabalhando para apoiar os investidores. Quer saber mais? Clique na descrição. A gente tem falado bastante aqui sobre a possibilidade de transição, mas dá para ficar bem óbvio que o problema vai ser se tudo isso que você falou eventualmente se materializar e o acelerador continuar no talo como está. Eu imagino que a herança disso para uma transição de governo não vai ser a mais fácil de todas. Eu queria explorar esse ponto, assim, como é que fica essa visão, o que o governo que vai assumir vai receber de herança, se a gente conseguir tangibilizar, porque a gente falando antes, você falou para mim sobre os esqueletos no armário, né? O que são esses esqueletos que a gente deve encontrar no armário? Boa. Então, os esqueletos, tem as estatais. Tá. Quando a gente olha as finanças das estatais, a gente tem um déficit crescente. Então tem um buraco grande nas estatais e tem um problema de transparência. Assim, tem um problema de transparência e accountability grande. De novo, tem que fazer o paralelo com o governo Dilma. Tá. Né? Onde se falava muito da nova matriz econômica, mas a gente está caminhando na mesma direção. Se tem uma diferença em relação ao governo Dilma, é de tamanho. Mas a direção é claramente a mesma. Então, assim, as estatais são um problema. Além das estatais, a gente tem esse veículo novo, né, que são os fundos. O governo tem usado muito fundos garantidores. Então tem um problema grande nos fundos garantidores, que a gente vai precisar resolver em 27. E fora isso, tem toda a agenda, digamos, tradicional para arrumar o fiscal. Né? O governo, quando assumiu, ele colocou o arcabouço de pé. Muita gente leu o arcabouço como melhor do que o que poderia vir para um governo de esquerda, porque quando a gente olha, na média, a despesa cresceu 6% acima da inflação nos governos do PT. E aí o arcabouço, você tem um teto de 2,5%. Então você olha, 2,5% foi 6%, parece apertado, parece ok. Só que qual que é o problema, que é a minha crítica desde a concepção do arcabouço, antes mesmo dele ser aprovado?
Quando ele foi proposto, quando a gente faz a conta das decisões que o governo tomou bottom-up, qual que é a regra do salário mínimo? A regra do salário mínimo voltou a ser inflação mais PIB. Qual que é a regra de gasto de saúde e educação? Mínimo piso de saúde e educação. Qual que é a regra? É vinculado à receita. O governo voltou a vincular o gasto mínimo de saúde e educação à receita. O que quer dizer isso? Toda a agenda que o Haddad conseguiu, bem sucedida, de aumento de carga tributária, parabéns, vazou para gasto obrigatório em saúde e educação. Por quê? Por conta dessa regra pouco inteligente de vincular gasto obrigatório de saúde e educação à arrecadação. Isso não se faz, isso é um erro primário de gestão de política fiscal. Só a regra de primeira geração, que a gente chama, são regras fiscais que foram desenhadas nos anos 2000, há 25 anos atrás, cometem esse erro. A gente cometeu esse erro. Então, tem que resolver isso, né? Tem que mudar a vinculação de saúde e educação. Também tem que fazer uma reforma administrativa. Acho que está muito maduro na sociedade brasileira que o serviço público é uma das grandes fontes de desigualdade, né? Existem privilégios enormes dentro do funcionalismo público brasileiro. Isso precisa ser corrigido. É uma reforma que tem que ser feita, uma reestruturação de cargos e salários, e tem que fazer uma fusão de políticas sociais, né? Hoje, o que a gente gasta de grana com transferência social, com política social, é uma coisa absurda e não se debate. É um debate que está interditado pela esquerda brasileira, infelizmente. As políticas públicas no Brasil não são conduzidas e formuladas com base em evidência. Uhum. A gente tem um problema enorme na condução de política social no Brasil. Só para dar uma ideia, o Bolsa Família, ele custava 30, 35 bi em 2019, a gente está gastando mais de 170 bi esse ano. 4 vezes mais. Isso mesmo com o salário mínimo crescendo, né, inflação mais PIB, e todas essas transferências de renda que o governo tem feito para a saúde e educação que a gente falou. Então, também tem que fazer uma fusão de políticas sociais. Hoje tem uma sobreposição enorme. Você tem casos de beneficiários que recebem 3, 4, até 5 benefícios diferentes. Assim, é muito ineficiente a condução da política social no Brasil. Tem o hanging fruit aí, evidente. Assim, se você fizer uma fusão, você consegue economizar fácil 20 bi. Fácil. Como é que resolve isso? Primeira coisa, a parte mais fácil. Você tem que ter um governo digital, o governo hoje é muito analógico. Tá. Então tem que ter uma agenda de digitalização, o governo tem que ser mais inteligente, mais ágil, tem que fazer cruzamento de banco de dados. A gente não faz isso, o governo é muito amador nisso. Aí tem que combater irregularidade. A concessão irregular de benefício é uma enormidade. Sabe quanto é que o Temer economizou combatendo a concessão irregular de benefício? Sem fazer um cruzamento estrutural, fazendo cruzamentos pontuais, mas extremamente relevantes, 18 bilhões de reais em um ano. Isso naquela época. Hoje, como a gente falou, o tamanho das políticas sociais no Brasil são muito maiores. Então, o potencial, eu falei por baixo 20 bi, dá para usar muito mais. Então, assim, por que eu estou falando isso tudo? Porque tem muito esqueleto, tem de fundos garantidores, tem de estatal, e tem os desafios tradicionais que vão consumir capital político rápido do próximo presidente da República. Por isso você ressaltou a importância de estar alinhado com o Centrão? Isso, perfeito. Como a agenda é muito densa, resolver o fiscal, assim, ao mesmo tempo que tem muito desafio, a gente sabe exatamente o que tem que ser feito. Não é difícil resolver o fiscal. Você com 3, 4 medidas, você resolve o fiscal. Mas para isso, você precisa ter a base política, né? Você precisa ter apoio dos partidos para aprovar essas medidas. Boa parte precisa de emenda constitucional. Infelizmente, o Brasil ainda não corrigiu esse problema de constitucionalizar excessivamente essas matérias fiscais. A gente vai ter que aprovar emendas constitucionais, PECs. E para isso você precisa dos partidos de centro. E aí o fato dos partidos de centro estarem muito próximos do Ratinho e do Tarcísio facilita muito, porque é meio caminho andado para você entregar as reformas que o país precisa. A gente precisa, eu diria que assim, é uma nova ponte para o futuro, cara, porque você vê como é que o Temer, né? Quando o Temer, um pouco antes de assumir, lançou a ponte para o futuro, que eram diretrizes.
aquilo ali deu um norte para a classe política, para os partidos da base do governo, de qualquer agenda. A gente precisa exatamente de uma nova ponte para o futuro. E a gente já sabe o que tem que fazer, né? Assim, tecnicamente não é difícil, a gente já sabe. A questão toda é ter convicção política. E parece que o Tarcísio e o Ratinho têm essa convicção política e os partidos de centro entenderam que se não fizer, assim, não tem como governar. Assim, quem sentar na cadeira vai precisar entregar assim, de zero um ajuste fiscal relevante, um plano equilibrado de consolidação fiscal, bem diferente do que a gente tem hoje. O plano que a gente tem hoje, né, a estratégia de política econômica do governo atual é mais gasto. Não tem absolutamente nada, nem de ganho de eficiência. O que aconteceu com o pente fino? Que o governo anunciou que faria. Mas não funcionou, né? O próprio governo, nos relatórios bimestrais do orçamento, revisa para baixo a economia com pente fino. Então, assim, nem o mato alto o governo conseguiu cortar. Então, isso vai ficar para o próximo governo. Por isso que em 27 o capital político vai ser consumido muito rápido, a gente acredita, e aí estar associado ao Centrão, né, compartilhar poder com o Centrão, que é uma outra coisa que o governo atual não faz bem, né? A condução da coalizão política é ruim no Lula 3, né? Se a gente for conversar, quando você começa a ler paper e conversa com cientistas políticos, o Lula 3, ele não compartilha poder de forma adequada. Então a gestão da coalizão, que é importante no presidencialismo de coalizão, é muito mal feita no Lula 3. Isso amplia o custo de governabilidade. Por um presidente em 27, hábil, mais inteligente para conduzir essa gestão da coalizão, isso facilita enormemente a aprovação dessas matérias que demoram um quórum qualificado. Perfeito. Então vamos quebrar aqui um pouco a linha temporal. De curto prazo, que a gente está falando até, sei lá, meio do ano que vem, por aí. É uma visão mais pessimista para o Brasil, uma deterioração do cenário aqui, como você já colocou aqui nos pontos anteriores. Você falou de comprar dólares, que o real deve se desvalorizar. Além disso, o que mais? Tem alguma outra posição hoje de vocês nesse sentido no livro? A gente tem posição aplicada em juro, na parte média da curva. A gente já tem essa posição, a gente pegou um ponto de entrada bom e tá dando resultado bacana por conta desse cenário de inflação que a gente falou, né? Fechou bastante a curva, a inflação implícita deu uma recuada bem relevante. E nesse cenário em que a gente tem uma mudança de governo, a gente deveria ver esse juro médio barra longo fechando ainda mais, né? Tá bom. Então a gente tem posição uma que tem posição que se pegar. beneficia nesse cenário pior, mas também deve se beneficiar num cenário melhor. Sim. Aí eu queria quebrar, assim, você mostrou bastante convicção na leitura de transição, etc, e aí isso te gera uma visão um pouco mais construtiva para o Brasil naturalmente. Aí essa compra de dólar talvez perca um pouco de sentido nesse cenário. A cabeça de meio que ter esse momento de começar a gerar o portfólio, dado que a gente está longe demais só de se discutir isso, dá para ver no Stock Pickers, que é o único assunto, mas para lá a gente deve ter uma inversão na carteira? Deve sim. A posição comprada em dólar, ela é muito tática, de olho nesses eventos chaves, né, que a gente falou, nesses gatilhos. Então, a partir da semana que vem, o Bolsonaro começa o processo, né, de julgamento dele, a gente acredita que ele será condenado, o judiciário está dando todos os sinais de que isso vai acontecer. Existe uma dúvida se vai ter pedido de vista, não vai ter pedido de vista, porque se tiver pedido de vista, pode ser que demore um pouco para concluir o julgamento. Mas, de qualquer maneira, todos os sinais que a gente lê do Supremo é de que ele será condenado. E ele sendo condenado, por mais que tenha 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses para recurso, é uma questão de tempo para, de fato, ele ser condenado e preso. Então, ele vai estar fora desse cenário político e vai ser inevitável ele escolher alguém para transferir esse capital político. E como a gente acredita que a condenação dele, que deve acontecer no mês que vem, em setembro, vai acontecer, isso deve trigar alguma reação do governo americano, ainda que a gente tenha dito que não tem ligação direta, a gente sabe que um dos pontos que está tensionando a relação entre o Brasil e os Estados Unidos é o fato do judiciário
está restringindo uma série de vetores de liberdade de expressão, né? E aí o próprio Trump escreveu isso na carta. Então, por isso que eu digo que não parece ser algo particular ao Bolsonaro, parece ser uma leitura mais ampla relacionada à perseguição política, liberdade de opinião, independente da gente concordar ou discordar, é a visão do governo americano, é o que está na carta, é o que o Trump tem falado, o Marco Rubio tem falado, então a gente consegue ver isso claramente. Então, por conta dessa associação, o Bolsonaro é apenas um exemplo, é emblemático, mas não é, a questão não é ele como figura, é uma questão mais de conceito. Isso deve trigar, a condenação dele deve trigar alguma resposta do governo americano, por isso que a gente tem essa posição em dólar. Mas como você falou, é uma coisa tática, com o cenário virando, certamente vai ser desfeito. Mas é para justamente tentar ter esse hedge para não ficar muito machucado na medida que tem uma piora lá de fora. Indo lá de fora, na verdade. E só uma pergunta sobre esse tema. Dada a convicção que você demonstrou aqui em relação a essa transição, não faria sentido carregar uma posição em bolsa ou comprada, né, ou seja, otimista com as ações no Brasil? Ou o carrego disso até lá é ruim e aí por isso vocês preferem não ter isso nesse momento? A gente tem também, né, a gente tem feito um preço médio, digamos assim, a gente tem aproveitado bons momentos de entrada para aumentar a exposição em bolsa. Entendi. Justamente como o cenário é mais construtivo de médio prazo, mas a gente tem esse desafio, né, tem essa pinguela aí, Sim. até chegar. A volatilidade você comentou e tudo mais. Então, a gente tem aproveitado esses momentos em que o mercado dá chance para fazer um preço médio e aumentar a exposição em bolsa. A gente já tem feito isso. A gente aproveita quando o mercado estressa muito e corrige para baixo, a gente se aproveita para reforçar um pouco das nossas posições em bolsa. E está muito barato, né, Colasso? Se você for olhar historicamente a bolsa, pode olhar a bolsa Headline, pode olhar a bolsa ex-Petro Vale, assim, está muito barato. A gente está falando entre 1 e 2 desvios padrões abaixo da média. Então, assim, ainda está barato. É claro que, assim, pode continuar barato. Por isso que, como a gente tem uma cabeça mais de médio e longo prazo, a Axia é uma gestora que tem 24, vai fazer 25 anos. É uma gestora que já passou por todos os cenários possíveis e imaginários do Brasil. Então, a gente preza muito por ter essa cabeça mais estrutural de médio e longo prazo. Então, a gente procura olhar para além da arrebentação. Então, daqui até a arrebentação vai ser difícil, mas a gente acha que vai ter uma virada de governo, né? E a gente tem aproveitado esses momentos daqui até essa janela mais positiva para ir reforçando essa convicção que a gente tem e montando essa carteira com preço médio mais favorável para a gente em bolsa também. Então é um mix, né, de juros, câmbio e bolsa que a gente tem feito para surfar de nesse nosso cenário base. Eu queria falar só para amarrar esse ponto, né? Naturalmente, a situação do cenário ela vai refletir muito na indústria financeira e o que a gente mais vê recentemente são anúncios de consolidações na indústria. Justamente porque, por N razões, muitas casas... A verdade seja dita, houveram exageros, a gente teve um momento que tinha mais gestora de ação do que ação listada, então naturalmente que correções são feitas, mas o cenário para a indústria é muito ruim, é muito perverso, né? A gente tem um pêndulo financeiro no Brasil que acontece porque você e o seu colega que estão assistindo não indicam o Stock Pickers para mais pessoas, né? Se vocês fizessem, talvez a gente ajudasse a educação no Brasil, educação financeira, né? Porque é um pouco da nossa bandeira aqui, é o que a gente tenta fazer aqui no Stock Pickers. Porque, de fato, é engraçado, né? Quando você olha, por exemplo, nos Estados Unidos, o juros sobe, o americano vai lá e compra mais bolsa, né? Porque, de alguma forma, ao longo do tempo, habituado a investir em ações, ele entende que o juro mais alto gera mais desconto, e desconto é desconto como é no mercado, né? Tá mais barato, você compra, né? E aqui no Brasil não, o juro mais alto é desconto, mas ninguém olha o desconto, todo mundo fala, não, vou pegar o juro, né?
e aí o desconto é ignorado. E a gente vê esse pêndulo financeiro onde, basicamente, no momento de juros altos, os ativos de renda fixa dragam toda a liquidez, então todo mundo começa a investir pra caramba em crédito, etc. E, naturalmente, tem muita coisa boa aí nesse meio. Eu sei que o time da Arx, por exemplo, de crédito é bem experiente, faz isso há bastante tempo. Então, pô, não tô falando que crédito é ruim ou bom. Tô só dizendo que o desconto que o mercado dá não é aproveitado porque o pêndulo financeiro brasileiro faz com que o dinheiro vá todo para a renda fixa em momentos de juros mais elevados. Mas a Arx é uma casa que é diversificada, então vocês têm várias linhas de negócio, vocês têm várias opções de investimento para atender investidores de maneira geral. Eu queria perguntar um pouco sobre esse momento assim da Arx, porque vocês têm muito tempo de existência, é uma das casas independentes mais antigas em operação aqui no Brasil, e ao longo do tempo vocês foram se atualizando e trazendo novidades também. Eu sei que a área de crédito ficou mais robusta, é uma proxy natural do que aconteceu com o mercado, mas vocês têm outros mandatos dentro da casa também. Por exemplo, vocês têm um fundo de ações, pô, que tá rodando aí há muitos e muitos anos lá com o Pop, Muito. né? Então, que é o Arx Income. Mas acho que era legal falar um pouco sobre como é que você viu isso lá dentro, sabe? Como é que foi ver o que aconteceu com a indústria nesse cenário todo que você narrou até aqui e como é que fica essa perspectiva adiante. Tá boa. Então, o Rogério Pop, que é o nosso CEO, ele é o gestor do Income há 2 décadas, não é pouco tempo não. É um craque, o cara é muito bom. E é difícil você pegar um gestor que tem um perfil executivo, né? Que é o caso do Pop, né? Sim. O Pop, ele não só é o gestor, mas ele tem um perfil muito executivo e isso fez toda a diferença na gestão da companhia. Perfeito. Isso explica em grande medida por que a gente sobreviveu, né? Por que a gente é uma das poucas assets independentes no Brasil. E isso diz muito do perfil que ele implementou na Arx. Então, ele tem uma cabeça muito executiva, além de ser um ótimo gestor, o mesmo gestor por 2 décadas do Income, com um track record excelente. O pessoal pode dar uma olhada aí, assim, um fundo super bem gerido. E ele acertou em várias decisões, né, ao longo dos anos. O crédito, como você falou, foi uma decisão dele de montar essa célula. A gente tem 5 estratégias na empresa, então a gente nunca foi monoproduto. A Arx, ela nasceu como uma casa de equity e depois ela foi se estruturando com plenas estratégias. Então nasceu como uma casa de equity, mas uma das decisões, por exemplo, do Pop foi de montar a célula de crédito, deu super certo antes do movimento ser majoritário no mercado. Ele já vislumbrou, né, já conseguiu enxergar isso. Então, mais uma evidência, né, do perfil executivo do cara. Então, assim, tem uma cabeça muito boa, ele consegue ver os movimentos antes da média de mercado. O crédito é um excelente exemplo. A gente tem, hoje o crédito é a maior estratégia da casa, a gente tem 42 bi sob gestão, é um volume bastante grande. Casa como um todo? Na casa como um todo. Perfeito. Crédito, cada dia cresce um pouquinho mais. O último valor que eu tenho na cabeça são 27 bi. Perfeito. Bastante coisa. É muita coisa. A gente montou uma estratégia nova de imobiliário. O crédito, você sabe, é o PR, né? Sim. Com o time do PR. Em imobiliário tem o time do Vitor Frango, também muito bom, cara muito bom, super técnico, muito competente. Tem a estratégia de equity, né, de renda variável. Tem o DI com o Bruno Cianelli, também outro craque. E tem a estratégia de multimercado, que a gente está reestruturando. Você falou dos números da indústria, o multimercado foi uma das classes que mais sofreu. Sim, eu fui dar uma olhada nos dados, cara. Foram 800 bi de resgate líquido. Então, assim, a gente está reestruturando o multimercado. Então, assim, a Arx é uma gestora com 24 anos, ano que vem a gente faz 25. A gente é uma empresa que já historicamente deu certo, né? O Pop acertou em vários momentos, vários movimentos na empresa, e a gente tem uma vantagem, que é uma coisa que o Pop tem feito já há bastante tempo, e eu tenho tentado também contribuir desde que eu cheguei na Arx, que é aumentar essa interlocução com o Bank of New York, porque o nosso controlador é o BNY, é o Banco de Nova York. E o Banco de Nova York, sabe, mais de 2 trilhões de dólares passam pelo BNY. Então eles têm muita inteligência, eles têm um termômetro de mercado. A gente tem tentado fazer um esforço cada vez maior de se comunicar com eles, beber dessa água, ter muita troca com eles.
para um grupo muito grande, né? Um grupo que está presente globalmente. Então, um esforço que a gente tem feito bastante, de forma muito recorrente, é ter essa troca com o BNY, porque esse é um diferencial, né? Qual gestora no Brasil consegue ter esse benefício de ter um controlador como o BNY, para você trocar não só cenário, mas também percepção de mercado como um todo. Então, a parceria que a gente tem com o Bank of New York é muito boa, permitiu que boa parte desses movimentos que a gente falou, de crédito, de imobiliário, e essa reestruturação que a gente está fazendo no multimercado, ficasse de pé. Então, mesmo o Brasil sendo um mercado difícil, desafiador para muitas gestoras, a gente conseguiu sobreviver em função não só das decisões acertadas do POP, que é um craque, mas também por conta desse suporte do BNY, que sempre que a gente precisou, esteve conosco. Então, Perfeito. foi bastante importante. Perfeito, perfeito. Bom, obrigado por vir aqui nessa bagaça deste programa, neste tapete que nem aparece no vídeo, né, Nando? Só se você jogar na... Ah lá, esse tapete amarelo que o Fabão jogou ali, na tela, provavelmente é o item mais barato, porque eu pergunto para você de casa, quantas vezes você conheceu, você sabe alguém que saiu na rua com a demanda de comprar um tapete amarelo, na demanda baixíssima, a gente comprou com um baita de um desconto, exemplo que nós somos investidores de valor aqui, a gente aproveita os descontos, mas pô, brincadeiras à parte, queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje. Foi o que eu agradeço, um prazer, um privilégio enorme poder conversar com vocês. E a Arx, enfim, tem fundos abertos, está aí também com conteúdo disponível na internet. Não deixe de consumir e acompanhar o trabalho deles, que, bom, como o Gabriel explicou aqui, vem de mais de 2 décadas de trabalho, então, poxa, vale super acompanhar. Eles são referência, inclusive na parte de crédito, eles fazem uns materiais bem bacanas sobre como é que estão os spreads, né, etc. A gente já até usou aqui na tela para mostrar. No Carteiros do Condado, o Davi Fontinelli sempre traz recortes dos conteúdos deles, então acompanha o trabalho da turma, que pelo que eu tô vendo aqui já tem bastante coisa e vai ter novidade ainda para frente, então vale a pena acompanhar. Hoje nós tivemos de maneira especial também uma plateia, né, que não vai aparecer no vídeo, né? Eu não vou fazer a minha equipe técnica se virar para aparecer também. Mas nós tivemos aqui uma querida plateia que vem do nosso time de assessoria, o time de assessoria da XP Brasília e Curitiba, tô certo? Beleza, muito bem. A convite dele, no Rotem, a turma pediu para falar que seu corte de cabelo tá incrível, Rotem. Eu não sei porquê, tá? Você também não vai assistir isso aqui, que eu sei, eu te conheço, mas eu vou te zoar publicamente aqui, você vai ter que descobrir de outra forma. Mas a galera elogiou teu corte de cabelo, falou que tá maravilhoso, assim, bem cheio de volume. A cara falou aqui, mas pô, eu queria agradecer a presença de vocês também, a turma jovem empreendedora que está aqui conosco e que, pô, tá ávida por conhecimento. Venham sempre que estiverem por aí, avisem. Eventualmente não vai ter cadeira para todo mundo, como vocês observaram, acontece, nós somos uma grande família, a gente se vira como dá. O Stock Pickers vai ficando por aqui, semana que vem tem mais, hein? Vai ter novidade, hein? Vai ter novidade? Hein, Nando Insta? Vai ter novidade, hein, Letícia? Ei, Olavo? Ei, Fabão? Vai ter novidade, a gente tem 2 programas hoje, tem o Carteiros e tem o Stock Pickers. Teremos mais 2, hein? Eu não vou falar o que é, nem a periodicidade. Acompanha aí. Um beijo. Tchau. Show me the money.